Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos o transporte através da membrana. Nós veremos a permeabilidade da membrana plasmática, veremos o processo de difusão, o processo de osmose, o transporte ativo, a fagocitose, a pinocitose e a exocitose. Nós veremos agora as biomembranas e a permeabilidade celular. A permeabilidade é a capacidade das substâncias atravessarem as membranas celulares, né, como por exemplo a membrana plasmática. A célula é um compartimento aquoso, mergulhados em ambientes também aquosos. A separação entre os ambientes intracelular e extracelular é feita pela membrana plasmática. Então, onde as nossas células ficam é um ambiente aquoso, ou seja, é um ambiente cheio de água. Tem água tanto dentro da célula quanto fora. Então, o que separa o ambiente interno da célula do externo, de dentro do de fora, é a membrana plasmática, ela que delimita a parte interna e externa da célula. As células do nosso corpo, por exemplo, com exceção daquelas presentes nas camadas mais externas da pele, que são células mortas, são banhadas por líquidos provenientes do sangue. Então, a única célula nossa que não é banhada por líquido são as células mais externas da pele, da epiderme, a parte mais externa da pele. Porque essas células recebem queratina e elas morrem. Queratina é uma proteína que torna a nossa pele impermeável, né, para a água não penetrar na nossa pele, nem sair. Então, são células mortas. Agora, as outras células do corpo, elas sempre estão em contato com água, né, com líquido proveniente do sangue. Nas plantas, a situação é semelhante. O tronco de uma árvore, por exemplo, é revestido externamente por células mortas, a casca. Mas nas paredes internas, as células vivas estão em contato com soluções aquosas provenientes da seiva absorvida pelas raízes. Então, nas plantas é semelhante ao que ocorre no nosso corpo. A parte externa da planta é células mortas, mas a parte interna possui células vivas em contato com a água proveniente da seiva absorvida pelas raízes. As células são altamente dependentes de ambientes aquosos, porque as biomembranas somente conseguem manter sua organização molecular em contato direto com a água, como podemos deduzir do modelo de Singer e Nichols. Então, as biomembranas elas dependem de estar em contato com a água, porque como elas são feitas de fosfolipídios, para os fosfolipídios se organizarem nas biomembranas, nas membranas biológicas, eles precisam entrar em contato com a água, porque a cabeça carregada do fosfolipídio, que tem um fosfato, ela fica em contato com a água. E as caudas apolares de ácidos graxos ficam voltadas para a parte interna da membrana. Então as membranas dependem de estar em contato com a água para elas manterem sua organização. A manutenção da vida depende do contínuo intercâmbio de substâncias entre o meio extracelular e o citoplasma, através da membrana plasmática. A entrada e a saída de substâncias nas células constituem a permeabilidade celular, também conhecida como permeabilidade seletiva. Então, a membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade seletiva, porque ela controla o que entra e o que sai da célula. Não é qualquer substância que ela consegue atravessar a membrana plasmática.
só consegue atravessar as membranas plasmáticas aquelas substâncias que são permitidas, como por exemplo água, oxigênio, gás carbônico, sais minerais, algum açúcar, alguns aminoácidos. Então, para uma substância atravessar a membrana, tem que ser uma substância que a membrana deixa ela passar, né? Outras substâncias que não podem atravessar a membrana, elas não atravessam, né? Então tem uma permeabilidade seletiva. Existe um controle no que pode entrar e no que pode sair, né? Não é de forma controlada. Certas substâncias atravessam a membrana plasmática espontaneamente, sem gasto de energia pela célula, o que se denomina transporte passivo. Outras substâncias, no entanto, precisam ser bombeadas para dentro ou para fora da célula, em processos que consomem energia e por isso classificados como transporte ativo. Então, o transporte através da membrana plasmática, existe o transporte passivo, que não gasta energia, né? Substâncias que atravessam a membrana sem gasto de energia, aí é o transporte passivo. Mas existem outras substâncias que são transportadas com gasto de energia. Aí quando gasta a energia é transporte ativo. Então, sem gasto de energia é transporte passivo. Com gasto de energia é transporte ativo. E que gasto de energia é esse? Quando gasta energia, vai consumir uma molécula chamada de ATP, que é o trifosfato de adenosina. Então, todas as reações celulares que consomem energia, elas precisam de um gasto de uma molécula de ATP, né? Que é o trifosfato de adenosina, que é a molécula que fornece energia na célula. Então, o transporte passivo não gasta energia, não gasta ATP. Já o transporte ativo gasta energia, consome ATP. Um dos tipos de transporte passivo que não consome energia da célula é a difusão. Moléculas de água, certos tipos de íons e pequenas moléculas hidrossolúveis passam facilmente através de poros proteicos presentes na membrana celular, sem que haja nenhum gasto de energia pela célula. Esse processo espontâneo de passagem, conhecido como difusão, depende apenas da diferença de concentração de moléculas ou íons difusíveis dentro e fora da célula. Na difusão, o deslocamento de uma substância ocorre sempre em maior fluxo da região em que suas moléculas estão mais concentradas para a região em que a concentração é menor. Assim, uma substância capaz de se difundir está mais concentrada fora da célula do que dentro. Ela tende a entrar em maior quantidade do que sai e vice-versa. Então, a difusão é um processo de transporte passivo que não gasta energia por parte da célula. Ela ocorre da seguinte maneira: na difusão, a substância ela se move do local onde ela está em maior concentração para o local onde ela está em menor concentração. Por exemplo, se tem mais íons de sódio fora da célula do que dentro, então por difusão ele vai entrar na célula, né? Já o íon de potássio, que tem mais dentro da célula do que fora, por difusão a tendência é que ele saia da célula.
Então, na difusão, as substâncias vão se mover de onde ela está em maior concentração para onde elas estão em menor concentração. Então, as substâncias que estão mais concentradas fora da célula, a tendência é que elas entrem na célula. E aquelas que estão mais concentradas dentro da célula, por difusão, a tendência é que elas saiam da célula. E é um tipo de transporte passivo que não gasta energia. Aqui nessa figura, nós temos um exemplo de como ocorre a difusão. Por exemplo, vocês têm uma xícara cheia de café. Aí nessa xícara vocês derramam uma gota de leite. No momento em que vocês derramam a gota de leite no café, as moléculas de leite estão separadas das moléculas de café. Mas com o passar do tempo, as moléculas de leite vão se deslocar para onde elas estão menos concentradas, que é no café. E as moléculas de café vão se mover para onde elas estão menos concentradas, que é no leite. Então, depois de algum tempo, em que o leite vai se mover para o café e o café vai se mover para o leite, de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos, aí depois de algum tempo a concentração vai se igualar, né? A difusão só para quando a concentração se iguala, né? Quando toda a solução está na mesma concentração, aí é que a difusão para de acontecer, né? Então aqui é um exemplo de como ocorre a difusão, né? Se você põe café no leite no início, o café está separado do leite. Com o passar do tempo, o leite vai se movendo em direção ao café e o café em direção ao leite. De onde está mais concentrado para onde está menos, até igualar a concentração, né? Então é um exemplo de como ocorre o processo de difusão, né? Que é um processo de transporte passivo. Outro processo de transporte passivo é a osmose. No caso da osmose, quem vai estar se movendo em maior quantidade é a água, né? O citoplasma é uma solução aquosa, ou seja, uma solução em que o solvente é a água. Moléculas solúveis em águas presentes no citosol e nas bolsas citoplasmáticas, glicídios, proteínas, sais minerais e etc., são os solutos celulares. Então, na célula, nós temos o solvente e o soluto. O solvente é a água e o soluto são as substâncias que se dissolvem na água, como açúcar, sais minerais, proteínas. Quando uma célula é mergulhada em a água pura, ela não tem soluto. Ela é água pura, só tem água, não tem soluto. Então, quando uma célula é mergulhada em água pura, a concentração externa desse solvente é sempre maior que a encontrada no interior da célula, onde a água divide espaço com moléculas de soluto. Consequentemente, a água tende a se difundir em maior quantidade para dentro da célula, fazendo-a inchar. As moléculas de água são capazes de atravessar a membrana plasmática com facilidade, o que não ocorre com a maioria dos solutos. E se uma célula é colocada em meio concentrado em solutos? A tendência é que ocorra a maior difusão da água para fora da célula. Com isso, a célula murcha. Então, na osmose, quem vai estar se deslocando em maior quantidade é a água. Como é que isso acontece? A água se desloca de onde tem menor concentração de soluto, que são substâncias que se dissolvem na água,
ela se move de onde ela tem menor concentração de solutos para onde ela tem maior concentração de soluto. Por quê? Onde tem maior concentração de soluto, tem menor concentração de água. Então ela vai se mover de onde tem menos água para de onde tem mais água para onde tem menos água, né? Então, se fora da célula tem mais concentração de soluto do que dentro, então a água vai sair da célula e a célula vai murchar. Agora, se põe a célula em água pura, então se põe a célula na água pura, vai ter mais concentração de soluto dentro da célula do que fora. Então a água vai entrar na célula por osmose, aí a célula vai inchar, né? Então a osmose, a água se move de onde tem menor concentração de solutos para onde tem maior concentração de solutos. Esse fenômeno em que há difusão de água através de uma membrana semipermeável que separa duas soluções com diferentes concentrações em solutos é denominado osmose. Membrana semipermeável é aquela que deixa passar apenas ou predominantemente as moléculas de solvente, mas não as de soluto. Então a membrana da célula, a membrana plasmática, ela é uma membrana semipermeável, porque a membrana plasmática, a água consegue passar com muito mais facilidade do que o soluto, né? A água consegue se mover através da membrana com mais facilidade. Já o soluto não consegue atravessar a membrana com facilidade. Dessa forma, a água acaba se movendo muito mais do que o soluto através da membrana. Então, se tiver maior concentração de soluto de um lado da membrana do que do outro, então vai haver mais movimento de água e não do soluto, né? Porque a membrana celular é uma membrana semipermeável, que permite a passagem predominantemente do solvente, que é a água, mas não do soluto. Na terminologia química, quando se comparam duas soluções quanto à concentração em soluto, disse que a mais concentrada é hipertônica, do grego hiper, que significa superior, em relação à outra. E esta é hipotônica, do grego hipo, que significa inferior, em relação à primeira. Duas soluções com concentração equivalentes em solutos são chamadas de isotônicas, do grego iso, que significa igual, semelhante. Então, por exemplo, se uma solução tem mais soluto do que a célula, ela é uma solução hipertônica. Hiper quer dizer superior. Se a solução tem menos soluto do que a célula, ela é uma solução hipotônica. Hipo que significa inferior. Agora, se uma solução tem a mesma concentração de solutos do que a célula, então ela é uma solução isotônica. Iso significa igual ou semelhante. Então a solução ela pode ser dessas três formas. Pode ser hipertônica, quando tem mais soluto, hipotônica, quando tem menos concentração de soluto, e isotônica, que é quando a concentração de soluto é igual. Aqui nessa figura nós vemos o exemplo da osmose. Então, quando a solução é hipotônica, ou seja, tem menos soluto do que a célula, a tendência é a água entrar na célula, né? Porque a água vai ter mais soluto do que a solução. Então a água vai se mover para o interior da célula, fazendo a célula inchar.
Quando a solução é isotônica, a concentração de soluto é igual à concentração da célula. Então a célula não vai nem inchar e nem murchar. Porque a mesma quantidade de água que vai entrar na célula vai ser a mesma quantidade que vai sair. Então a célula não vai nem murchar e nem inchar, porque a solução é isotônica, com a mesma concentração. Agora, quando a solução é hipertônica, ela tem mais solutos do que a célula. Então a tendência é a água sair da célula. Então a célula vai murchar. E no caso da célula vegetal, vai acontecer um deslocamento da membrana plasmática que é chamado de plasmólise. Porque como a célula vegetal tem a parede celular não vai murchar, só vai murchar a célula. Então vai ocorrer o fenômeno da plasmólise, que é quando a membrana plasmática se desloca da parede celular, né? Então existem essas situações. A solução pode ser hipotônica, quando tem menos soluto do que a célula. Pode ser isotônica, quando a concentração de soluto é a mesma. E pode ser hipertônica, quando a solução tem mais solutos do que a célula. Agora nós veremos o transporte ativo, que é o tipo de transporte que gasta energia, né? Transporte de substâncias que gastam energia. Células humanas e de diversos organismos mantêm diferentes concentrações internas de íons e de outras substâncias em relação ao meio extracelular. O íon potássio, K+, por exemplo, mantém-se em alta concentração dentro de nossas células, enquanto a concentração intracelular do íon de sódio, Na+, mantém-se bem inferior em relação ao meio extracelular. A manutenção de diferenças iônicas entre a célula e o meio externo gera um potencial elétrico nas membranas celulares. É graças a esse potencial, por exemplo, que as células nervosas conseguem transmitir os impulsos nervosos. Então, as células humanas, elas mantêm uma diferença de concentração de íons da parte interna para a externa. Por exemplo, dentro da célula tem muito mais íons de potássio do que fora. Já o íon de sódio tem muito mais fora da célula do que dentro. E para manter essa diferença requer um gasto de energia, porque por difusão o íon potássio tende a sair da célula e o íon sódio tende a entrar por difusão. Para manter essa concentração, é necessário que a célula fique bombeando o potássio para dentro da célula e o sódio para fora, e isso gasta energia. Como é que a célula consegue manter as diferenças de concentração iônicas no interior, se a tendência de difusão é igualar as concentrações de substâncias difusíveis dentro e fora da célula? Para a célula manter essa diferença iônica da parte interna para a externa, são mecanismos ativos de transporte, realizado por proteínas da membrana plasmática, denominadas genericamente bombas iônicas. Uma bomba iônica bem estudada é a que transporta íons de sódio e de potássio, que é o Na+ e o K+, sendo por isso chamada bomba de sódio e potássio. Nesse processo, proteínas transportadoras presentes na membrana plasmática capturam íons de sódio no citoplasma, transportando-os para fora da célula. Na face externa da membrana, as proteínas transportadoras capturam íons de potássio do meio extracelular, transportando para o citoplasma e assim sucessivamente.
de forma ininterrupta, compensando a difusão espontânea desses íons e mantendo suas concentrações diferenciadas dentro e fora da célula. Então, por difusão, o íon de sódio tende a entrar na célula e o de potássio tende a sair. Mas existe uma proteína chamada de bombas de sódio e potássio, que ela bombeia o sódio para fora e bombeia o potássio para dentro. Dessa forma, ela mantém a concentração de potássio dentro da célula maior do que a de fora e a concentração de sódio fora da célula maior do que a interna, através dessa bomba de sódio e potássio. Aqui nessa figura, nós temos uma representação esquemática do funcionamento da bomba de sódio e potássio, que é um processo de transporte ativo que gasta energia. Na primeira etapa aqui do exemplo, 3 íons de sódio do citoplasma se unem ao complexo proteico da membrana. Uma molécula de ATP, ela transfere um fosfato energético para o complexo proteico. Porque quando o ATP libera energia, ele libera um fosfato de alta energia e se transforma em ADP. Então esse fosfato energético faz com que essa proteína ela mude sua forma e ela acaba transportando os íons de sódio para o meio extracelular. Lá no meio extracelular, essa mesma bomba de sódio, ela captura dois íons de potássio. Ela captura 2 íons de potássio na parte extracelular, na parte de fora da célula. Aí o que é que acontece? O fosfato sem energia libera-se do complexo proteico. Quando essa proteína perde o fosfato, ela muda a sua forma e se volta para o interior da célula. Lá no interior da célula, os íons de potássio são lançados no citoplasma. Aí ela vai repetir o ciclo. Vai pegar 3 íons de sódio, recebe o ATP, joga os 3 íons de sódio para fora. Lá na parte de fora ela pega 2 íons de potássio, perde o ATP e joga os 2 íons de potássio para dentro. Então ela fica fazendo isso de forma ininterrupta, mantendo a concentração interna de potássio maior do que a externa e a concentração de sódio maior na parte de fora do que na parte de dentro. Né? Então ela mantém a diferença de concentração iônica na célula através do transporte de sódio para fora da célula e de potássio para dentro. É a bomba de sódio e potássio. Outro tipo de transporte que ocorre na célula é através de bolsas membranosas. Certas partículas e substâncias podem entrar ou sair da célula por meio de bolsas membranosas. Quando esse transporte ocorre para dentro da célula, fala-se em endocitose, do grego endos, que significa dentro, e cytos, que significa célula. Então, quando o transporte é de fora para dentro da célula, é a endocitose. Agora, quando as bolsas membranosas citoplasmáticas se fundem à membrana plasmática e eliminam seu conteúdo para fora da célula, fala-se em exocitose, do grego exos, que é fora, e cytos, que é célula. Enquanto quando o transporte é de dentro da célula para fora, é a exocitose. Quando é de fora para dentro, é a endocitose. Existem 2 tipos de endocitose, que é o transporte de fora para dentro. Existe a pinocitose e a fagocitose. Um dos tipos é a pinocitose, do grego pinem, que significa bebê,
e quitos, que significa célula. Então, pinocitose significa é como que a célula está bebendo, né? Que é um processo realizado por praticamente todos os tipos de célula e que permite capturar líquidos e pequenas partículas do meio externo. É pela pinocitose, por exemplo, que as células do revestimento interno do intestino capturam gotículas de lipídios do alimento digerido. Então, na pinocitose, a célula captura líquidos ou pequenas partículas através da membrana. É o que acontece no nosso intestino para poder a gente absorver as gotículas de lipídios do alimento, né? Então, lá no nosso intestino, a membrana do revestimento interno do intestino, ela sofre o processo de pinocitose para poder capturar os lipídios do nosso alimento. No processo de pinocitose, a membrana plasmática aprofunda-se no citoplasma e forma um canal que se estrangula nas bordas, liberando pequenas bolsas membranosas para o interior da célula. Essas bolsas membranosas que contêm o material englobado por pinocitose são os pinossomos, do grego pnein, que significa bebê, e soma, que significa corpo. Então, quando a substância passa pela pinocitose, ela forma bolsas membranosas com a substância dentro, chamadas de pinossomos, que depois a célula irá utilizar essas bolsas. Outra forma de endocitose é a fagocitose, do grego phagein, que significa comer, e quitos, que significa célula. Então a fagocitose é como que a célula significa que a célula está comendo, né? Comer célula, então a célula está comendo. Nesse processo, a célula emite expansões citoplasmáticas, denominadas pseudópodes. Pseudópode significa falsos pés, que são expansões citoplasmáticas, né? Do citoplasma e da membrana, que envolvem partículas do meio externo e as englobam totalmente em uma bolsa membranosa. Essa bolsa se desprende da membrana e passa a circular livremente no citoplasma. Recebe o nome de fagossomo, do grego phagein, comer, e soma, corpo, termo que literalmente significa corpo comido. Os protozoários, organismos unicelulares, utilizam o processo de fagocitose em sua alimentação. Então, na fagocitose, a célula produz um pseudópode, que é uma expansão citoplasmática e da membrana. Esses pseudópodes envolvem a partícula que a célula quer fagocitar. Depois que essa partícula é envolvida, ela forma uma bolsa membranosa, chamada de fagossomo. E depois a célula vai utilizar esse fagossomo com a substância interna, pode ser digerida para aproveitar os nutrientes. Por exemplo, os protozoários, que são organismos unicelulares, eles utilizam a fagocitose na sua alimentação. Por exemplo, eles podem fagocitar uma bactéria e digerir e utilizar como alimento. Eles podem fagocitar alguma partícula de alimento, como por exemplo proteínas, lipídios, e eles utilizam como alimento. Então, muitos organismos unicelulares utilizam o processo de fagocitose. Aqui nessa figura nós temos a representação esquemática de cortes na borda de uma célula, mostrando a fagocitose e a pinocitose. A principal diferença dos dois processos são o modo de captura e o tamanho das partículas capturadas. No caso da fagocitose, a fagocitose é quando são partículas grandes que vão ser capturadas.
Nesse exemplo aqui, uma partícula grande vai ser capturada. Então a célula emite o pseudópode, que são expansões citoplasmáticas. Esse pseudópode vai envolver a partícula e essa partícula vai ser capturada e formar uma bolsa membranosa chamada de fagossomo. Depois esse fagossomo, a célula pode juntar com ele enzimas digestivas que vão digerir esse alimento. Já no caso da pinocitose, é quando são partículas pequenas, né? A fagocitose são partículas grandes. Já a pinocitose são partículas pequenas. No caso da pinocitose, não se formam pseudópodes. No caso da pinocitose, ocorre uma invaginação da membrana, formando um canal pinocitótico. Então a membrana se afunda para dentro, uma invaginação da membrana. Aí forma o canal pinocitótico. Aí esse canal se fecha nas bordas, formando uma bolsa membranosa chamada de pinossomo. Depois esse pinossomo pode ser juntado com enzimas digestivas que vão digerir essas substâncias, né, para a célula utilizar como alimento. Então a principal diferença entre a fagocitose e a pinocitose é a forma como elas são feitas e o tamanho das partículas, né? A fagocitose são partículas grandes e formam os pseudópodes. Já a pinocitose são partículas pequenas e não formam os pseudópodes. Em animais pluricelulares, certas células realizam fagocitose para combater a invasão do corpo por micro-organismos. Então, uma das funções da fagocitose também nos organismos pluricelulares é para combater a invasão do corpo por micro-organismos, né? Por infecções, como por exemplo bactérias, né? Bactérias patogênicas. Por exemplo, quando bactérias conseguem penetrar em nosso corpo, as primeiras linhas de defesa são certas células do sangue, os macrófagos e os neutrófilos, capazes de se espremer entre as células da parede dos capilares sanguíneos e sair da corrente sanguínea em um processo chamado diapedese. Essas células se deslocam por meio de movimentos ameboides até o local da infecção, onde passam a fagocitar ativamente os invasores, digerindo-os em seu citoplasma no interior de bolsas membranosas chamadas vacúolos digestivos. Então, uma das funções da fagocitose no nosso organismo é para poder combater os micro-organismos patogênicos, né, causadores de doenças, como por exemplo as bactérias maléficas, bactérias patogênicas. A primeira linha de defesa são os nossos glóbulos brancos, os macrófagos e os neutrófilos, que eles podem sair da corrente sanguínea e fagocitar as bactérias, destruindo elas em vacúolos digestivos. Aqui nessa figura nós temos a representação esquemática do papel da fagocitose na proteção do nosso organismo, né? Quando há uma infecção bacteriana em nosso corpo, certos tipos de células do sangue saem dos capilares sanguíneos em um processo chamado de diapedese e se deslocam até o local infectado, onde fagocitam ativamente os agentes invasores. Então aqui nós vemos os glóbulos brancos, eles saindo dos capilares sanguíneos. Então nessa imagem, o capilar e as células estão bem aumentadas, né? Tem um aumento muito grande, uma ampliação muito grande. Então nós vemos a representação, o glóbulo branco saindo do capilar. Porque os glóbulos brancos eles conseguem se espremer entre as células dos capilares e sair. Processo de diapedese. Aí lá onde existem os micro-organismos, essa célula
vai fagocitar esses micro-organismos, ela está fagocitando. Aí lá dentro ela vai formar vacúolos digestivos, onde serão adicionadas enzimas digestivas que vão digerir esses micro-organismos e destruí-los, destruindo dessa forma esses micro-organismos invasores. Depois disso, os glóbulos brancos também vão acabar se destruindo, né? Vai realizar a digestão dos micro-organismos para combater a infecção. Então, a primeira linha de defesa contra bactérias patogênicas são esses glóbulos brancos que conseguem fagocitar esses micro-organismos e digeri-los em vacúolos digestivos, ajudando dessa forma a combater a infecção. Nós veremos agora o processo de exocitose, que é quando as substâncias são eliminadas para fora da célula, através de bolsas membranosas. Certas substâncias citoplasmáticas permanecem temporariamente armazenadas em bolsas membranosas, antes de serem eliminadas para o meio externo. Em determinado momento, as bolsas aproximam-se da membrana plasmática e fundem-se a ela, eliminando seu conteúdo para fora da célula. Esse processo é denominado exocitose. A exocitose é utilizada por certos tipos de células para eliminar restos da digestão intracelular, e também por esse processo que as células glandulares secretam seus produtos. Então, na exocitose, as substâncias são mandadas para fora da célula através de bolsas membranosas. Podem ser substâncias, restos da digestão intracelular, e também podem ser substâncias secretadas por células glandulares. Por exemplo, células que produzem enzimas digestivas que vão digerir os alimentos, elas também eliminam essas enzimas para fora da célula através do processo de exocitose. Então, esse processo também elimina substâncias produzidas pelas células, como, por exemplo, enzimas digestivas, né, que vão digerir os nossos alimentos. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!